Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que coisa, hein? A seleção de novo joga mal, perde para o Paraguai, cai para quinto nas eliminatórias e isso só pode indicar uma coisa, que seremos hexa em 2026. Vocês acham que eu tô louco? Eu também, mas eu vou explicar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. É claro que eu estou fazendo uma figura de linguagem. Quando eu publiquei nas minhas redes sociais uma foto do Romário driblando o goleiro uruguaio para fazer aquele gol no último jogo das eliminatórias em 1993 no Maracanã, quando nós precisávamos vencer, caso contrário, não nos classificaríamos para uma Copa do Mundo, algo que nunca aconteceu desde 1930, né? Desde que o Mundial começou a ser disputado. O Brasil é o único país que está presente em todas as Copas do Mundo. Só que naquele momento, 24 anos era o jejum de conquistas. Nós fomos tri em 70 e em 94, 24 anos sem um título. Uma pressão gigantesca, uma necessidade da retomada de um título, né? Porque, vejam só, tínhamos conquistado apenas na era Pelé e uma seleção com muita desconfiança. Um futebol que não jogava, um jogo vistoso, um futebol pragmático. O Carlos Alberto Parreira, até pouco tempo, eu diria, não foi devidamente valorizado. Acho que hoje a gente já consegue olhar para aquela seleção do Tetra e pensar, caraca, a gente tinha um timaço. O Dunga jogou demais, o Aldair na zaga era um maestro. Até alguns coadjuvantes de luxo, assim, né, como o Mazinho e o Zinho, fizeram aquela seleção ter grande destaque. E, claro, tivemos uma das maiores duplas de ataque da história do futebol, Bebeto e Romário. Mas tivemos outros, né? O Branco, que decidiu o jogo contra a Holanda, tivemos os biquinhos de Romário, nos ajudando em vários momentos, contra Camarões, contra a Suécia, na primeira fase. Depois teve a Suécia, o baixinho crescendo entre os grandalhões, de cabeça, aparando o cruzamento do Jorginho, lateral assim, de exímia classe. Assim, hoje a gente valoriza essa seleção, na época não era bem assim. E esse time que quase não chegou na Copa do Mundo, porque enfrentou umas eliminatórias ali complicadas e o Romário era um desafeto, indisciplinado, ficou fora boa parte do ciclo. Por um apelo popular, o Parreira chama ele para o último jogo. Tipo assim, baixinho, vai lá e resolve. E ele resolveu. E foi a maior atuação individual que eu vi na minha vida. O que Romário fez nesse jogo no Maracanã em 1993... busquem relatos, vídeos no YouTube, vocês que são mais jovens. Tem até um documentário sobre o Romário aí, inclusive, porque, cara, é uma coisa assim surreal o que ele fez. E nos leva para a Copa e o resto vocês já sabem. Em 2002, cara, a gente também vive uma desconfiança danada sob o comando do Luiz Felipe Scolari. Muita gente torcia o nariz, né? Um técnico gaúcho, aquela coisa toda. Até acontece um pouco disso até hoje, assim, né? Com alguns técnicos gaúchos, né? Que tem a fama da retranca. O Filipão se notabilizou, né? Com o Grêmio, com o Palmeiras, né? Com equipes mais competitivas. E o futebol brasileiro sempre foi plástico, né? Aquela coisa toda. Perdemos para Honduras. O ciclo não foi legal. E vínhamos de um vice-campeonato em que perdemos por 3-0 na final para a França. Hoje a gente, né, reza para chegar numa final de Copa do Mundo, mas a gente chegou em 3 seguidas e estávamos mal acostumados. Então, quando chegamos em 2002, não, essa seleção não vai ganhar o Penta, e a gente ganhou. Claro que essas seleções, elas tinham jogadores absolutamente diferenciados e que marcaram a história do futebol. Estamos falando de Romário, de Ronaldo Fenômeno, de Ronaldinho Gaúcho, de Rivaldo, isso só citando esses extra-classes, mas tivemos grandíssimos jogadores, fora os que não foram para as Copas, com tamanho talento, como Alex, Djalminha, entre tantos que mereciam estar nesses tantos mundiais aí que a gente performou e ganhou. Onde é que eu quero chegar com isso é que, cara, está se desenhando da mesma maneira, e é a única coisa que eu tenho para me apegar. É óbvio que eu estou fazendo aqui uma questão até lúdica, uma brincadeira, de certa forma, porque o futebol, gente, meu Deus... Tá difícil, eu não sei mais o que dizer. Eu sempre escolho acreditar.
Eu sou um otimista em relação à seleção brasileira. Eu sempre espero mais da seleção brasileira. Infelizmente, a seleção brasileira e a CBF, hoje elas configuram a mesma coisa. A CBF detém o maior patrimônio do nosso futebol, que é a seleção. E, infelizmente, o torcedor de clube não torce mais pela seleção. O torcedor que vai a jogos da seleção, que assiste a seleção, tem dois, né? O que vai no jogo é o cara que tá legal, tá curtindo, é um evento, é um espetáculo, é um participante ali diferente do cara que costuma acompanhar o jogo de futebol do seu time do coração. O restante tá, ou assiste com raiva ou não assiste, ou simplesmente está querendo expurgar essa data FIFA, querendo que o calendário volte para acompanhar o seu time do coração. Essa é a realidade. Nós nos distanciamos tanto, nós não temos nenhuma conexão com a realidade. Os jogadores eles não são daqui e os que são daqui, que são poucos, não conseguem desempenhar o mínimo para a gente entender que, caramba, essa seleção ela está com uma cara nossa, ela está com um jeito nosso, ela está mais brasileira. Não, não. E o técnico Dorival Júnior, que é um cara assim que todo mundo gosta, que é um cara super pressão 12/8, né, que é um cara de boa, né, vibe bacana, multicampeão nos últimos anos. Pô, o cara ganhou com o São Paulo, ganhou com o Flamengo, chegou por méritos na seleção brasileira, fazendo até o básico. Dorival não é um cara muito inventivo, mas é um cara que tem esse mérito, né, de administrar bem conflitos, de colocar todo mundo para jogar, de colocar cada macaco no seu galho, né, cada jogador dentro da sua característica. Ele não está conseguindo na seleção. E esse é o grande desafio. O Tite também não conseguiu. Eu tenho saudades do Tite. Obviamente, eu sou muito fã do Tite, embora os flamenguistas não estejam satisfeitos com o Tite, né, e a gente também tenha fracassado em 2 mundiais, porque Copa do Mundo é muito detalhe, né, gente? É muito detalhe. A gente perde para uma Bélgica jogando melhor do que a Bélgica, perde para uma Croácia com uma bobeada nos últimos minutos ali. Ah, tem as escolhas do treinador? Claro que tem. Como teve as do Filipão em 2014, como teve as do Dunga, como em 2010. Sempre tem as escolhas do técnico, que a gente pode questionar ou não, tá tudo certo. Mas o ciclo do Tite ele foi muito mais tranquilo, né? Muito mais tranquilo. Ah, mas não adianta nada, Chico, chegar na Copa e perder. Pois é, por isso que eu já estou acreditando que a gente vai ser hexa, né? Porque se é receita chegar desacreditado, beleza, estamos cumprindo a risca. Mas vamos falar sério aqui, dentro da lógica, nada indica. Nada indica. Somos 5º colocados aí, temos a mesma pontuação do Paraguai, inclusive, né? E um pontinho a mais do que a Venezuela. Não, mesma pontuação que a Venezuela e um pontinho a mais que o Paraguai. A verdade é essa. 5º Brasil, 6º a Venezuela, 7º Paraguai. Tem mais 2 datas FIFA até o final do ano, até o final da temporada, para a gente poder se recuperar em termos de tabela aqui. Estamos a 8 pontos da Argentina, que é a líder, que perdeu para a Colômbia. Senão a Argentina tinha disparado mais ainda. Porque a Argentina hoje tem um time, a Colômbia tem um time, o Uruguai tem um time, e o Equador também não é lá essas coisas, o Paraguai também não, a Venezuela também não, acho que o Brasil está nesse mesmo bolo. E isso é triste, né? A gente perceber que o Brasil hoje, em termos de time, estou falando de time, está no mesmo bolo de Equador, Venezuela e Paraguai. Não só pela pontuação, tá? Estou falando em termos de time. A gente está muito distante de Argentina e Colômbia hoje. Que coisa, hein? O Dorival escalou um time com uma mudança, né? Colocou o Endrick no comando de ataque, com o Vini Júnior, com o Rodrigo, né? O meio de campo ali, né? Mais povoado, né? Como ele gosta, o André, o Guimarães e o Paquetá. Cara, o Endrick não conseguiu tocar na bola. O Paraguai tem uma seleção que, embora tenha dificuldades, mudou agora o treinador, né, com o Gustavo Alfaro, tem jogadores muito conhecidos do futebol brasileiro. O Bobadilla foi um gigante nesse jogo. Mas assim, dono do meio campo, jogador do São Paulo, nem titular muitas vezes, né, até tem sido recentemente por conta das lesões aí de Alisson, Pablo Maia. O Luiz Gustavo assumiu a posição, mas o Bobadilla volta e meia titular do São Paulo. Júnior Alonso na defesa. Vila Sante também, outro parceiro do Bobadilla ali no meio campo, que é o titular do Grêmio. O Gatito Fernandes, que não joga no Botafogo, que pegou uma bola fantástica do Vini, talvez na única boa chance de ataque que
que a gente teve numa única jogada individual do nosso jogador brasileiro. O Alex Arce, que o Corinthians tentou contratar, né, da LDU, entrou no segundo tempo. Isidro Pita foi titular Isidro Pita do Cuiabá. Quem mais? Cara, vários jogadores aqui, né, conhecidos do futebol brasileiro. E o Diego Gomes fez um golaço. Mas que liberdade também, né? Que liberdade. O Paraguai simplesmente não chegou, não saiu para o jogo. O Brasil ficou lá naquele tic-tac lá sem conseguir agredir o adversário. E na primeira chegada dos caras, um chute de trivela no canto. Eu sei que o Alisson não detém o maior carinho dos torcedores brasileiros, né? Mas assim, gente, o cara com uma liberdade daquela, chuta na entrada da área, a bola vai no ângulo, mas isso também prejudica o Alisson, né? Ele não pega a bola do jogo. Ele não pega a bola do jogo. Não pegou nas Copas do Mundo e não tem pegado a bola do jogo. O Ederson está numa fase superior à do Alisson. Talvez não na Europa, né? Que o Alisson voltou a ter um grande momento no Liverpool. E esse é o problema. O Alisson vai bem no Liverpool. O Vinícius Júnior e o Rodrigo dispensam comentários do que eles fazem no Real Madrid. O Lucas Paquetá deita no West Ham, jogando uma enormidade. O Bruno Guimarães no Newcastle. O nosso time da Premier League, né? Não consegue jogar na seleção. A gente não consegue montar um time. A Argentina, com jogadores até mais modestos, tá? Se a gente, claro, tem o Messi, tem o Dibu, que é o goleiro maluco lá, mas que a seleção argentina, ela consegue ter um time. O Brasil não consegue. Então eu não sei, gente. Eu não sei qual é a receita, eu não sei qual é o segredo. Dentro da convocação do Dorival, eu não vejo maiores problemas. Acho que ele convocou exatamente o que a gente tinha à disposição. Talvez colocar o Estevão mais cedo, mas será que mudaria alguma coisa? No segundo tempo, a gente vira uma coisa meio bagunçada, meio na pressão, meio no desespero, e aí termina o jogo com o Gerson de lateral esquerdo, porque ele tira o Arana, né, para botar o time para frente, aí bota Estevão, bota o João Pedro, que entrou bem, acho que o João Pedro entrou bem, né, o jogador do Brighton, ex-Fluminense. Aí o Gerson, que entra no lugar do Paquetá ali no meio, faz um pouco da ala esquerda, né, juntamente o Lucas Moura também, o Luiz Henrique, que foi uma alternativa para segundo tempo, né, que acho que entrou melhor do que jogou no primeiro jogo, no jogo contra o Equador, mas mesmo assim é muito pouco. Parando na marcação, Balbuena, né, esqueci do Balbuena, outro jogador conhecido do futebol brasileiro, zagueiro do Paraguai, mas é muito pouco, né, gente? É uma seleção insossa, uma seleção que não empolga, é uma seleção que não tem resultado e nem desempenho. E o Dorival Júnior, obviamente, já está sendo pressionado. Quando ele diz que garante que tem o compromisso de chegar na final de uma Copa do Mundo, eu acho que ele quis até garantir o seu emprego até lá, dizendo, me deixem chegar até lá e depois me cobrem. Será que ele chega até lá? Eu já tenho minhas dúvidas. De tanta bobagem que a CBF fez nos últimos tempos, eu não duvido nada se eles trocarem mais uma vez o comando técnico, que não vai resolver. Se trouxer um Abel Ferreira agora, um Arthur Jorge, um Jorge Jesus, claro que são técnicos superiores, na minha opinião, ao do Dorival. Mas será que o problema é só treinador? Será que a gente... Bom, jogador, eles têm atuado bem nos seus clubes, né? Por que eles não jogam bem na seleção? Será que é essa desconexão? Será que a gente não consegue entender a seleção como algo primordial? Será que falta comando? Obviamente falta, né? Na gestão também. Difícil, gente, difícil. Eu estou preocupado, mas ao mesmo tempo olhando pelo lado de que nas duas últimas Copas que vencemos, chegamos com uma enorme desconfiança. É um tiro curto, é um torneio, agora vai ser um pouco maior, né? De um mês e meio, um mês e pouquinho, com 8 jogos, e que talvez o Brasil se supere, especialmente, desculpa dizer isso, com a volta do Neymar. Eu não sei se o Neymar ainda quer, mas se ele quiser, não dá nem para comparar com o que a gente tem hoje. Comenta aqui o que vocês acham da nossa seleção. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!